possamos absorver aquilo que Ele tem para nós. Amém. Aleluia. Estou um pouco empolgado, porque estou nervoso. Mas seja feita a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele vem continuar agindo de forma sobrenatural nesta noite. Que nós possamos receber dele o melhor. Que nós possamos abrir o nosso coração nesta noite para que o vai ser ministrado através da minha boca, mas pela vontade do Senhor. Que Ele venha falar. Que eu diminua e Ele cresça nesta noite. Assim seja, Pai. Louvado ao nome do Senhor. Livro de 2 Reis. Louvado é o teu nome, Jesus. Capítulo 4, versículo 8 em diante. Louvado é o nome do Senhor. Nós possamos manter a ligação, Glória a Deus. porque Deus está na casa. Aleluia. O noivo está na casa. Aleluia. O ambiente, ele é espiritual. Mas você também tem que abrir os teus olhos espiritualmente, para que você não venha perder a ligação daquilo que Deus tem para você e para mim nesta noite. Glória a Deus. Louvado é o nome dele. 2 Reis 4, versículo 8 em diante. A sunamita e o seu filho. Glória a Deus, igreja. E sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a, ele lhe a pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhes, eis que tu não os tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que possa fazer por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera a ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando-a, se pôs à porta. E ele disse: este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. Ele tomou e levou a sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse: Geazi, seu moço, eis ali a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro dela e diz: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho?
E ela disse: vai, tem. Chegando ela, pôs o homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. E disse: porém o homem de Deus deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu, meu Senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai se encontrares alguém, vai. Se encontrares alguém, não saúdes. Se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz, nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre ele os ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, e pôs a sua boca sobre a sua boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sulamita. E chamou, e veio a ela e disse: toma o teu filho. E veio ela, se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que foi extenso a leitura, irmão, mas para que Deus venha agir da maneira que Ele quer e não da maneira que eu quero, nesta noite. E aqui nós estamos falando a respeito de uma mulher que vivia no seu lar, na sua casa, aonde morava, e a Bíblia diz que essa mulher era rica. Talvez ela tinha tudo o que ela precisava. Talvez naquele momento ela não sentisse falta de nada. Mas nem toda a riqueza vai te trazer tudo o que você quer. E ali ela sabia que passava um profeta, pois quando passava ela ouvia e entendia que era o homem de Deus. Você não precisa falar quem você é. Quando você verdadeiramente é alguém que está sob a direção, sob a bênção, um profeta verdadeiro de Deus, aonde você passar, vão te reconhecer, nem que você não precise abrir sua boca. Somente no seu caminhar, no seu jeito de andar, no seu jeito de fazer. E ali ela decidiu no coração de fazer um lugar em sua casa para aquele homem, no qual ela entendeu que era verdadeiramente um homem de Deus, que ele pudesse pousar ali na sua casa. Muitas das vezes nós temos a presença de Deus, nós temos conhecimento da palavra de Deus, mas muitas das vezes nós não chamamos Deus para ir morar em nossa casa, então para entrar em nossa casa. Aleluia. Louvado ao nome do Senhor. E ali ela pediu o marido que fizesse ali um cômodo de cima, um lugar para que ele pudesse pousar quando passasse por ali. Talvez você esteja aqui hoje e você esteja pensando: quantas vezes eu precisei que Deus entrasse em minha casa, mas você não criou um ambiente para ele entrar. Glória a Deus. Você não deixou um ambiente preparado para ele. Muitas das vezes a gente cria um ambiente para que ele não entre. Louvado ao nome do Senhor. Começa a ficar ligado, começa a entender o mistério que Deus tem nessa noite, porque há um renovo neste lugar. Há um renovo nesta noite, neste lugar,
de uma maneira diferente. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. E ali, numa das vezes em que ele estava em sua casa, ele chamou e a disse: o que você precisa? O que você quer? Eu vivo no meio do meu povo. Ela quis dizer: eu não preciso de nada, eu vivo bem. Aonde eu estou, eu me sinto bem. Com as pessoas que eu estou, eu me sinto bem. Eu não preciso de castelo, eu não preciso de rei, eu não preciso de ninguém lá fora, porque aonde eu estou, eu me sinto bem. Eu só preciso da presença de Deus. Aleluia. E aí Eliseu fala para ela: tu terás um filho, porque ele, através do Geazi, e pergunta a ela e vê que ela é uma mulher que não tem filho, o seu marido já é de uma idade avançada, e naquela época era bem difícil, até hoje, uma pessoa mais nova ou uma pessoa mais velha de engravidar. E eu creio que naquela época, durante o tempo que ela esteve casada, quantas vezes aquela mulher não desejou ter um filho? Porque a Bíblia diz que ela era rica. Ela tinha posse, ela tinha riquezas, mas não tinha filho. Às vezes tem gente que precisa de um filho na casa para alegar a casa. Às vezes a gente reclama que os nossos filhos estão fazendo bagunça. Mas quando eles não estão, a primeira coisa que a gente sente é falta. Glória a Deus. E ali ele profetiza para aquela mulher que ela terá um filho. Mas talvez durante o período de vida que ela teve, muitas das vezes alguém já tinha falado para ela, alguém já tinha dito para ela que ela teria um filho. E ela até aquela época ainda não tinha tido. Ela estava sentindo já desanimada, já tinha desistido de ter filho. E ela fala para ele: por que tu me engana? Por que tu mentes para mim, para me agradar? Muitas das vezes Deus traz uma promessa para a gente, e a gente, por ter sofrido tanto, já ter batido tanto a cabeça em certos lugares, procurado pessoas que não era para procurar, e a gente acha que não vai acontecer. Talvez o teu ministério esteja parado há tanto tempo que você fala: não vai fluir, não vai mais para frente, não vou acreditar em profecia. Mas vem o homem verdadeiramente de Deus e fala para ela: tu terás meu filho. E no tempo determinado aquele filho nasce. Mas ela não pediu, mas nasce, porque a promessa foi feita e foi cumprida. E a promessa chegou naquela casa. E a Bíblia diz que aquele menino, ele vai ao campo onde está o pai. Então ele já não era um bebê. Ele já tinha uma certa idade. Eu creio que, pelo que relata, ele devia ter, vamos dizer que ele tem uns 10 anos de idade. 9 a 10 anos, já era uma criança que estava sozinha. E aquela mãe já tinha convivido com o filho durante esses anos. Já tinha apego ao amor naquela criança. Porque amor de mãe é inigualável. Só de Deus é amor. Então, ele vai ao seu pai, mas ele chega lá e passa mal. E o que me chama a atenção é que o pai, vendo a criança passar mal, ele fala: leva para a mãe. Ele poderia ter pegado o filho e levado, mas não, leva para a mãe. Sabe por causa de quê? Tem coisas que Deus prometeu para você. Aleluia. E é você que vai cuidar. Tem coisa que ele colocou na sua mão e é você que tem que dar conta. E aí aquela mulher pega aquela criança, coloca nos seus joelhos e começa a ficar com ela ali, e a criança ali morre. Eu fico imaginando a angústia daquela mãe, vendo o seu filho doente, no seu colo, passando mal e morrer. Hoje em dia, eu creio que qualquer mãe se desesperaria, começaria a entrar em desespero, ia querer falar com Deus, questionar com Deus: por quê? Por quê? Mas aquela mulher, ela me surpreende porque ela se cala. E aonde o profeta dormia, ela pega o seu filho e leva para lá. Põe no quarto na cama. Fecha a porta. E vai atrás de quem fez a promessa. Tem vezes que a gente está passando em certos detalhes, certos vales, em que a gente, em vez de procurar quem trouxe a promessa, a gente vai procurar pessoas que não têm nada a ver. Aleluia.
A gente vai em lugares onde a gente não vai encontrar cura, onde a gente não vai encontrar salvação. Mas ela se calou. Ela foi até o marido: eu quero um servo. Eu quero que ele prepare. Naquela época eu vou fazer para hoje uma charrete, uma carroça. E prepara que eu quero ir ao profeta. Ela não fala, o marido fala, e ela fala, o marido pergunta: está tudo bem? Ela fala: está tudo bem. E o que me chama a atenção é que quando o servo chega com a carroça e ela sobe, ela fala: guia, vai que eu te falo. Ela está dizendo ali: você está na direção ali, mas quem manda sou eu. Aleluia. Aquele servo vai guiando, mas quem está na direção é ela, porque é ela que dá a direção de onde tem que ir. Às vezes, irmão, a gente pode estar até em certos lugares que nós somos guiados por algumas pessoas, mas quem toma a direção somos nós. Nós é que temos que tomar a direção. Eu tenho que estar hoje na casa do Senhor, eu tenho que estar hoje pregando, eu tenho que estar hoje adorando, eu tenho que estar hoje louvando. Não importa quem me levou, mas eu cheguei aonde vive o Rei, aonde vive o meu Deus. Aleluia. E aí ela vai seguindo na direção do profeta. E aí Eliseu fala para ela, ele fala para Gisele: eis que vem ali a Sulamita. Só que até então, Eliseu, pelo relato aqui da Bíblia, ele não sabia o que tinha acontecido. Eu creio que ele estranhou aquela mulher vindo na direção dele naquele dia. Ele pergunta, fala para o seu servo Geazi, pergunta a ela se está tudo bem. Pergunta a ela se seu marido está bem. Pergunta a ela se seu filho está bem. E aquela mulher, ela vai na direção do profeta, ela não responde assim. Ela vai na direção de quem fez o milagre. Você tem ido na direção de quem faz o milagre? Aleluia. Você tem ido na direção realmente daquele que é o Rei da Glória? Aquele que é o dono da promessa? Ou você tem buscado alternativa? Meu Deus, glórias a Deus. Talvez você não entenda o que Deus está falando, mas eu sei tão grandioso Ele é, para que o meu milagre, para que eu possa viver os processos da minha vida, quando eu me sentir fraco, quando algo acontecer, eu saber que eu tenho que glorificar a Ele. Aleluia. Somente a Ele. E ali, Eliseu manda o meu servo ir na frente. Mas ela fala para ele: eu não te pedi nada. Eu não te pedi nada. E quantas vezes a gente está diante da presença do Senhor e você tem um ministério, você tem um chamado, e quando as coisas começam a ficar de uma maneira em que você começa a ver apenas uma morte na frente, às vezes você não vê nada acontecer, você não vê os teus filhos mudar, você não vê o teu marido mudar, você não vê a tua esposa mudar, você não vê a tua vida financeira mudar, e você acha que não tem jeito. Mas eu tenho uma palavra para você. Glórias a Deus. O dono da promessa está chegando. Aleluia. Aquele provedor do milagre na tua vida ainda está contigo. E ali ele manda que Eliseu vá na frente. Eu creio que Eliseu ainda esteja pensando que o menino não estava morto, mas ele manda o teu servo na frente.
Mas ela fala para ele: só saio daqui contigo. Só saio daqui contigo. Você pode mandar quem você quiser lá em casa, mas eu só vou contigo. Pode chegar qualquer um na tua casa. Pode chegar qualquer um para querer te ajudar. Mas se Deus não tiver, nada vai acontecer. Aleluia. Mas se Deus não tiver, nada vai acontecer. Pode ter um irmão, pode ter tua irmã, vamos lá, vamos orar, vamos fazer. Mas se o provedor, aquele que te prometeu, o dono da promessa, não tiver na tua casa, nada vai acontecer. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Eliseu vai com ela. Depois de Jesus se encontra com ele e fala: não, não vivia. Eu creio que aquela mulher, ela poderia estar desesperada, ela poderia estar gritando, ela poderia estar apavorada. Mas a calma dessa mulher, a confiança dessa mulher, a intimidade dessa mulher com Deus é tão grande, que ela fala: está tudo bem. Aleluia. Às vezes tem dia que nós estamos mal, tem dia que a gente não quer falar com ninguém, tem dia que você está tudo dando errado, você está ali sofrendo, chorando pelo teu filho, que talvez tenha tomado o caminho errado, pela tua filha, que talvez esteja andando com pessoas erradas, com o teu marido, que talvez esteja com a amante na rua. Mas chama atenção, e quando alguém pergunta para ela como está as coisas na tua casa, ela diz: está tudo bem. Está tudo bem. Ei, o céu pode estar caindo, tua casa pode estar desabando, você pode estar morrendo, mas se Deus está na casa, se alegre e diga: está tudo bem, porque Deus ainda está comigo, não importa o que aconteça. Aleluia. Muitas das vezes, irmão, é preciso ser afligido. Acho que no Salmo 119, louvado é o nome do Senhor. Salmo 119, 71. A palavra diz, o salmista diz: bom me foi ser afligido. É bom ser afligido? É? Não, né? Mas para a honra e glória do Senhor é. Para que você venha viver o milagre. Porque o que? Se nada tivesse acontecido com o menino, aquela mulher, ela ia falar do milagre que Deus fez na vida dela, da promessa. Mas ela não ia ver milagre de ressurreição na casa dela. Porque muitas das vezes nós questionamos a Deus: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que o fulano consegue e eu não consigo? Por que ciclano vai e eu não vou? Ei, ser afligido é ser reconhecido. Aleluia. Ser afligido é Deus te preparando para quando você estiver bem, você sempre lembrar de quem é o teu Deus. Glória a Deus. Muitas das vezes nós caminhamos e está tudo bem, de uma maneira que você acha que não precisa de nada. Aquela mulher talvez não precisasse de nada, mas foi gerado um filho para ela. E depois aquele filho foi tirado, morreu. Mas havia ainda ali mais um milagre, mais uma promessa. Sabe para quê? Para que você conheça o teu Deus, para que você reconheça o Deus de uma maneira diferente. Porque não é quando as coisas estão bem que eu louvo e glorifico. Só quando as coisas estão indo para um lado que eu não tenho mais controle. Mas Ele tem controle sobre a minha vida e tem controle sobre tudo que eu faço. E é no meio da minha aflição que eu conheço o tamanho do meu Deus.
Louvado é o nome do Senhor. Muitas vezes você vê um milagre na casa dos outros. Sabe já de quê? Você não vê na sua? Porque você não quer. Porque você não quer viver o milagre com quem é o dono do milagre. Você quer viver milagre com quem não pode fazer milagre na tua vida. Não temas. Não tenha medo. Vai tudo bem. Vai tudo bem. A presença é de Deus. A vontade é de Deus. A direção é de Deus. Tudo que eu faço é pela força e a vontade somente de Deus. Não é pela minha força nem pela minha vontade. Porque se fosse pela vontade do mundo, para que hoje não estariam aqui. Mas você está aqui pela vontade do Senhor. Porque você quer conhecer a Ele. Você quer amar com Ele. Você quer viver com o verdadeiro dono do milagre. Não procure quem não pode fazer nada. Não procure quem não vai poder gerar um milagre na tua vida. E ali, ele se deita sobre o menino. E o menino aquece o menino, seu corpo aquece. E o menino ressuscita. O que me chama a atenção é que antes, aonde antes Eliseu repousava, agora ele está operando um milagre. Aleluia! E quando ele entra, ele fecha a porta, fica só ele e o menino. Para gerar milagre não precisa de multidão. Para gerar milagre não precisa de chamar ninguém. É só o Pai e o Filho. Louvado é o nome do Senhor. E quando ele desce, a Bíblia diz que ele desce e anda de um lado para o outro. E eu creio que naquele momento ele está ali, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Senhor. Eu sei que sem o Senhor nada eu faria, mas contigo eu posso, onde eu vou eu faço. E aquilo que o Senhor quer, eu também sigo em frente, porque o Senhor me dá força. Aleluia! E o menino vive. E eu fico observando que no meio disso tudo, a Bíblia não fala nem um minuto sobre o pai que estava lá, que está ali dentro vivendo o milagre com a mulher. Não há, pelo menos eu não conheço nenhum relato em que a Bíblia menciona o marido com ela ali dentro na hora que o profeta está operando o milagre. Sabe por quê? Porque quem foi atrás foi ela. Porque quem buscou foi ela. Para quem foi gerado o milagre foi para ela. E ela viveu aquele milagre. E aonde havia morte, agora há vida. Aleluia! Talvez aonde alguém pensou que não ia haver mais vida, houve um renovo, houve uma vida. E se aquela mulher já o conhecia como um homem verdadeiramente de Deus, imagina depois do milagre. Quanto mais você se aprofunda nas coisas do Senhor, mais Ele vai te mostrar quem Ele é. Glória a Deus! Quanto mais verdadeiramente você busca o Senhor, mais verdadeiramente você vai ver o milagre dentro da tua casa, sem precisar de recorrer a ninguém que não seja o Senhor. Louvado o nome dele. E ali, aquela criança viveu e para a honra e glória do Senhor. Deus honrou o seu profeta. Deus honra aqueles que Ele chama. Aleluia! Deus honra aqueles que o servem verdadeiramente. Porque não adianta você servir Deus de qualquer jeito. Não adianta você viver de qualquer jeito.
durante um certo tempo, irmãos, eu demorei a entender que para andar ao lado de Deus tem que ter renúncia. É verdade. Tem que ter mudança. Tem que ter renovo. Tem que querer viver o milagre dele, o propósito dele, as aflições dele. Porque o seu filho morreu na cruz. Foi derramado um sangue por mim e por você. Quer aflição maior do que essa? De cruz? Você aguentaria? Ou você renunciaria na mesma hora? Tem dores que são suportáveis. Tem dores que a gente pede para morrer. Mas eu te digo, não há dor maior do que a de um filho que clama pelo seu pai. E muitas das vezes você não vê resposta, porque não é tempo. Muitas das vezes Deus se cala para operar em silêncio. Nesse momento, muitas das vezes a gente pensa que está sozinho, mas nós nunca estaremos sozinhos diante da presença de Deus. Aleluia. A cada dia nós vivemos um milagre de Deus em nossas vidas. Você pode até ter chorado hoje. Você pode até se entristecido hoje. Você pode até ter irado hoje com alguém. Mas eu tenho uma palavra para você. Vai tudo bem. Glórias a Deus. Porque quem te chamou para viver. Te chamou para ser reconhecido como homem e mulher de Deus. Quem te chamou, te guia, te guarda e te livra a todo o tempo. Aleluia. As aflições vão vir. O dia mal vai vir para todos nós. Só que naquele dia você tem que lembrar que existe um Deus vivo que te guarda e que guerreia por você. Não importa o que os outros digam. Que talvez aquela mulher tivesse procurado o seu marido e falado com ele. Ele poderia ter falado: vamos enterrar o menino que acabou, não tem mais jeito. Mas ela não procurou o marido. Ela procurou quem poderia resolver. Talvez nós estejamos procurando alguém para nos confortar, nos trazer uma palavra em determinadas situações, na qual nós esquecemos de uma coisa que tem, que diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta e olha em secreto. Aleluia. Glória a Deus. Ei! Para estar com Ele, é só chamar. Glória a Deus. Para estar com Ele, é só clamar que Ele vem. No dia da angústia, bem presente, Ele te socorre. No dia da sua dor, Ele vai trazer cura. E aonde você pensou que haveria morte, vai ter vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Você possa sair daqui hoje com essa palavra. Aleluia. Que você possa sair daqui hoje renovado. Que você possa sair daqui hoje cheio